Então galera, é isso aí, eu sou Gil Leros, vou começar aqui a apresentar meu projeto musical. Na verdade não, brincadeira, eu vou falar de algumas obras minhas. Eu trabalho como artista plástico, sou grafiteiro da cidade de São Luís e vou falar aí de alguns trabalhos meus. Eu acho que talvez abordar um pouco da cena das artes plásticas de São Luís, e no decorrer desse vídeo vou falar sobre a escadaria da Coreira no final do vídeo. Então assiste de agora até o final, senão vocês não vão saber sobre a escadaria da Coreira, gente. Então é isso aí, eu vou falar basicamente eu vou falar sobre 5 trabalhos meus, pintura em tela e obra minha de 2008, para vocês verem, já tem um tempo. Vou falar sobre o projeto Mete o Amor Forte, vou falar sobre o projeto Amo Poeta Cantador, os 3 cantadores que eu já pintei. Vou falar sobre o projeto Mural Natural, que visa falar sobre o meio ambiente, sobre essa coisa da fauna e flora nacional. E por último eu vou estar falando aí sobre a escadaria da Coreira, beleza galera? Beleza, então a primeira obra que a gente vai estar abordando e comentando nesse vídeo é uma obra bem antiga. Eu peguei uma obra que eu acho interessante contar o histórico desse momento, até mesmo para vocês tá entendendo o processo e a questão estética dessa minha identidade plástica, por que eu faço isso, e a gente vai estar falando mais ou menos como tudo isso aí começou através do comentário dessa obra em particular, que é a obra Yanomami. É uma obra que ela vai estar aparecendo aqui do lado. Ela tem uma referência indígena, certo? Ela foi pintada no ano de 2008, certo? Isso foi um ano que eu estava ali iniciando na Universidade de Educação Artística, na UFMA. Eu pintava telas a óleo sobre temas que eu gostava. Meu pai trabalhava em Angola, na África, então eu tinha muito contato com música e com revistas que ele trazia de Angola, e tinha muito essa cultura étnica da África. Eu tinha também esse resgate étnico indígena também, então era um tema que eu me interessava em abordar. E aconteceu um fato muito interessante, que quando eu entro na UFMA, mostrando trabalhos para um professor e conversando sobre pintura e desenho, ele falou assim: pô Gil, tu já pinta, tu já é artista de rua, tu já é grafiteiro, não faz sentido tu pintar de um jeito diferente, distinto do que tu faz na rua. Porque é o que tu faz na rua que todo mundo acaba te conhecendo. Já tinha um tempo já pintando. Eu iniciei a pintar aí por volta de 2000, 99, 98, eu não lembro direito. Foi assim que eu cheguei aqui em São Luís, que eu entrei em contato com a cultura hip hop aqui do bairro da Divinéia, São Luís. E quando eu entro em 2007, 2008 na UFMA, eu acabei tendo esse diálogo. Eu pintava, quando era para pintar telas, não sei por que motivo, eu pintava com tinta a óleo, técnicas diferentes do que eu já pintava na rua. E esse professor se atentou e me deu esse start, me deu: ó Gil, presta atenção que é mais interessante tu pegar a identidade plástica do que tu faz na rua e começar a fazer tuas telas com isso. Não faz sentido tu tentar pintar rosto realista com óleo ou coisa do tipo, abordando temáticas que tu também não aborda na rua. E aí isso me atentou para fazer a pintura dessa tela. Logo depois, com aquele incômodo daquela conversa, e aquela reflexão foi remoendo, sendo mastigada aos poucos por mim, eu tive a experiência também de ir na Feira do Livro, ali pelo Centro Histórico, e eu comprei um livro, eu acho que o nome do livro era Yanomami. Não vou lembrar muito bem o que esse livro fala, mas ele falava sobre a cultura Yanomami em geral, só que ele falava sobre um massacre que tinha acontecido, eu acho que por volta de 94, 96, eu não lembro bem direito. E eu acabei relacionando com um período em que meu pai estava em Angola, e Angola entrou em guerra, e a gente teve um conflito familiar, porque ele estava em Angola no meio da guerra e precisava vir para cá. E foi um caos histórico, saca? Tá entendendo? Que foi a guerra civil em Angola, e parece que aquilo tudo ali tinha, de certa forma, uma ligação. Foi um momento cruel, tanto lá em Angola como aqui no Brasil. Os caras mataram vários índios Yanomamis, e esse livro narrava sobre isso. Então eu peguei essa temática do livro e fiquei, pô, eu vou pintar sobre isso aqui, mas eu vou pintar do meu jeito. Aí foi
me soltei e fui pintando. Essa foi uma das primeiras telas que eu pintei de fato, com essa narrativa e com esse apego à minha identidade plástica, entendeu? A gente tem essas características plásticas, desse cruzamento, dessas cruzes em vermelho sangrando, discorrendo na parte de cima, é como se fosse um céu se derretendo. E a gente tem também essa questão bem característica dos meus trabalhos, que é esse lance do azul, os personagens azul que eu pintava e pinto ainda de vez em quando na rua, dessa coisa do volume, a ausência de reta, de linhas retas, falta de ponta, entendeu? Então todos esses elementos, sombra, luz, bem simplificada, que meu trabalho tinha, feito com spray, essa tela foi pintada com spray no caso, ficou bem presente, né, marcada nessa tela. Então tem toda essa abordagem temática, é na verdade uma mãe segurando um filho, que é numa posição muito comum nas tribos indígenas, principalmente nas imagens de tribos Yanomamis, que é a forma em que, além dos adornos, dos elementos, a gente tem essa coisa da mãe sempre estar carregando o filho pendurado ali. Essa fotografia, a fotografia que foi base disso aí, não é uma fotografia do livro. Na verdade, é uma fotografia de um outro livro, que era um livro de literatura em português, de um fotógrafo que eu também não vou lembrar o nome, mas ela foi aqui, sobre todo o assunto, quando eu estava lendo e pesquisando sobre todo o assunto, ela foi a que causou mais impacto e que ficou mais nessa minha memória fotográfica. Então foi justamente essa fotografia que eu tentei representar nessa obra, certo? Então daí dá início a essa minha visão de que é importante levar em consideração esse histórico plástico, essa identidade plástica, porque é uma coisa que vem do início, que foi criada de uma forma natural. O uso do azul, no caso da gente vai falar um pouco agora sobre a característica plástica dessa obra, o uso do azul, o motivo que eu uso muito azul. Quando eu comecei a pintar em São Luís, não vendia várias cores, vários tons de tinta, tipo 5 tons de vermelho, 12 tons de azul, essas coisas não existiam. Então, tipo, a única cor que tinha variação de tom entre claro, médio e escuro era o azul. Então o que acontece? Então eu só acabava trabalhando com o azul, porque para mim conseguir fazer a sombra e a luz que eu faço, eu só conseguia fazer com azul. Eu era um moleque novo, também não tinha dinheiro para estar comprando outras coisas também. Então a motivação do azul de fato é essa. Muita gente me pergunta o porquê do azul, então é isso, sabe? A ausência de curva, de reta, na verdade, ponta, tem muito da pichação de São Luís, essa coisa da ondulação, do que vai, do que volta, dessa coisa de estar se entrelaçando. Então essa brincadeira, ela vem muito desse lance da pichação, que é um início também dessas minhas atividades na rua, de se pintar e se riscar na rua, quando criança. Então, dessa vez a gente vai falar sobre uma exposição, na verdade, foi uma primeira exposição coletiva que eu participei, que teve um impacto artístico e foi uma proposta muito interessante. Ela vai aparecer aqui, a exposição Miscelânea, que foi organizada com curadoria do Rodrigo Fioravante no espaço da antiga loja Casa e Tom. Essa exposição Miscelânea, ela contou com uma galera mais antiga, a velha guarda das artes plásticas de São Luís. Nomes como Dila, a gente tem Pélix Rocha. Nessa exposição também tinha Jesus Santos, que é o artista plástico da Serpente da Lagoa. Deixa eu ver, os painéis da Litorânea, que já tá precisando de um restauro, de uma reforma. Fica aí a dica pra galera da gestão aí de São Luís. Cara, uma galera mais antiga, que foi uma galera justamente que conseguiu consolidar aí um mercado de arte dentro da cidade de São Luís do Maranhão. Esse projeto, ele tem um lance especial porque o que acontece? Era um pouco audacioso, porque eles reuniu o pessoal mais velho de uma história bonita das artes plásticas no Maranhão e chamou também algumas pessoas mais novas e conseguiram fazer uma exposição. Nessa linha aí eu acabei entrando, eu já tinha alguns trabalhos pela cidade, tinha acabado de fazer um trabalho que eram uns tapumes que ficava lá no Coafuma, na obra dos Jardins, quando estavam ainda em construção, e eu acabei entrando nessa exposição. No período dessa exposição eu estava idealizando junto com o Thiago a capa do disco dele. E aí eu estava com a proposta de criar um símbolo que fazia uma releitura da imagem do Divino Espírito Santo. Acabei tendo essa reflexão de que existe a pomba, que simboliza ali o Espírito Santo, a questão da fé, e é um símbolo que já vem de muito tempo. E hoje em dia as temáticas
e as abordagens do disco de Thiago Márcio, Mete o Amor Forte, o disco de Thiago Márcio acabava tendo uma temática de paixão, de sexualidade, tinha algumas letras que ele fazia uma invocação bíblica, então eu quis tipo introduzir isso na capa, essa temática do Divino Espírito Santo, da espiritualidade, e também só que fazer uma releitura disso. Hoje a sociedade, ela não se apega mais à fé, não, ela não toma suas iniciativas se baseando no medo de pecar, no medo de ir para o inferno, da fé ou coisa do tipo. Ela, na verdade, ela vai por paixão, ela toma suas decisões de uma forma muito passional. Então o que eu faço? Eu tiro a pomba do divino e coloco um coração no lugar. E aí daí nasce essa simbologia e acabo transformando isso num projeto, que é justamente um projeto que eu insiro em várias situações, em eventos, em atividades culturais pela cidade, até fora da cidade também, e também é um símbolo, uma marca que acaba aparecendo em outros projetos. Ou seja, o Mete Amor Forte, ela tem essa simbologia, tem a cor azul, amarelo e vermelho predominante, e acaba representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa coisa do Espírito Santo, da energia espiritual, a coisa da carne, a coisa da paixão, tá tudo ali representado, e essa exposição foi muito válida nessa minha trajetória, saca? Então eu achei muito válido estar abordando esse tema e também estar podendo explicar essa coisa do coração, que muita gente também me pergunta, por que tu faz esse coração? Tal. Então na verdade é isso, é uma releitura da imagem do Divino Espírito Santo. O grafite tem muito isso, da marca do grafiteiro, então isso acabou virando uma marca minha. Então galera, agora a gente vai falar sobre 3 obras que é na verdade esse conjunto forma o projeto Amo Poeta Cantador. Esse projeto foi um projeto desenvolvido para homenagear, para documentar a história dos cantadores do Bumba Meu Boi do Maranhão. Ele cria toda uma cadeia produtiva, existe a produção musical nova, porque é um material que visa atingir o público mais jovem, que não tem tanto interesse pela história dos cantadores, então a gente tenta criar um novo perfil musical, um novo perfil de imagem, fazendo com que as ilustrações do livro falem sobre os mestres cantadores, porém sejam ilustradas com os grafites, o que tem um apelo mais juvenil. É um projeto que visa homenagear os Amos, que tem aí como padrinho, cara, quero aproveitar para agradecer, o grande mestre da fotografia maranhense, Márcio Vasconcelos, que o projeto ele é inspirado no livro que é Os Senhores Cantadores, Amos e Poetas do Bumba Meu Boi do Maranhão, que é um livro do Papete, em parceria com o Márcio Vasconcelos. As imagens são do Márcio Vasconcelos, a captação, o documentário e a musicalidade toda reunida ali pelo Papete. É um projeto do Papete, então tem esse livro como inspiração. Eu tenho muito essa coisa da leitura, de pegar os livros, de ler e de me influenciar pelos livros e também pelos discos, né? Que eu acabo colecionando e acabo me influenciando. E aí, como eu tenho contato com o Márcio sempre me cedeu as imagens para que eu pudesse reproduzir, e aí mais tarde eu consiga realizar esse projeto do livro físico, contando a história e contando a vida dos cantadores e mestres do Bumba Meu Boi do Maranhão. Então galera, o primeiro mural, o primeiro trabalho desse projeto Amo Poeta Cantador, ele aconteceu em São José do Rio Preto, a convite da Casa do Hip Hop de São José do Rio Preto, através da Ana Paula, Bazinha, a galera de lá. Esse mural ele tem essa importância, porque ele de fato é a abertura do projeto Amo Poeta Cantador, o que acabou virando um grande projeto. Quando eu estava viajando, eu ainda estava mastigando essa ideia. E aí eu, em contato com o Márcio Vasconcelos, falei que eu tinha passado no festival e que eu estava nessa correria toda. E o Márcio falou assim, cara, por que tu não faz uma homenagem aos cantadores de boi e tal, não sei o que. Deu a ideia, né? E eu falei assim, pô, Márcio, é massa mesmo, eu tenho um livro do Papete, e que tal a gente fazer uma foto e tal, me cede uma foto tua. E o Márcio é padrinho desse projeto, não deixa de ser. Então o Márcio acaba me cedendo algumas fotos, porque eu não sabia bem qual material eu ia ter em São José do Rio Preto, e por essa experiência de lidar com os materiais que vende na cidade, o que tem no momento para ser feito o trabalho, eu acabei pedindo algumas fotos. Ele me cedeu várias fotos de cantador que tá nesse livro do Papete, e eu acabei fazendo o mural do Zé Olinho. E por conta do material, dos tons de tinta que tinha lá, era de fato o cantador
que dava de se homenagear naquele momento. E então o pontapé inicial de fato foi o Zé Olinho, que é o que encabeça esse projeto do livro Amo Poeta e Cantador. O segundo mural foi Humberto do Maracanã, que eu participei do salão de artes do município e foi aprovado o projeto e a gente pôde executar esse mural lá. Foi na época a obra do salão de arte que teve uma extensão maior, uma proporção maior. Também foi o piloto da divulgação do salão. Eu acabei tendo uma diversidade porque foi no período de chuva daqui de São Luís, então o chuva é intensa, é o tempo todo, e eu acabei pintando ele na chuva, uma coisa que foi muito interessante. Então o lance do escorrido, que às vezes eu deixo, ele está muito presente no mural por conta dessa questão temporal do próprio ambiente, é num espaço aberto. Então a chuva acabou dando essa ajuda ao próprio mural. O mural foi pintado, eu acho que 1 dia, 2 dias no máximo, e é basicamente isso. Então ele teve essa importância, que foi uma obra participando e aprovada, foi criticada e que teve inserida aí dentro do salão de arte da cidade. E logo depois, no ano seguinte, 2017, a gente teve o terceiro mural do projeto Amo Poeta Cantador, que no caso foi o mural do Apolônio Melônio, em homenagem ao Apolônio Melônio, que é o cantador do Boi da Floresta, lá na Liberdade. Então, tem o lance do coisa também. Nesse caso desse mural, eu priorizei a proximidade, entendeu? Então, o mural foi realizado embaixo da Ponte Bandeira Tribúzio pro Festival Guma, que é a Galeria Urbana do Maranhão, onde eu e vários outros artistas nos reunimos para poder fazer vários murais nos pilares da revitalização da parte de baixo ali da Ponte Bandeira Tribúzio, onde tinha muita palafita, carvoarias, uma coisa muito bem complicada. Então teve um trabalho de urbanismo no espaço e a gente acabou conseguindo se inserir naqueles espaços, produzindo grandes murais nas pilastras que sustentam o viaduto ali, a ponte da Ponte Bandeira Tribúzio. E esse foi o terceiro projeto. A partir daí fizemos o projeto escrito para a secretaria, para a lei de incentivo à cultura, junto com uma galera muito massa da ONG Nave. O processo não envolve apenas eu, mas envolve eu, Márcio Vasconcelos, a homenagem aos cantadores de boi, os cantadores de boi, os organizadores do boi, porque acaba tendo também que entrar nessa homenagem. Tainá Rosa, que escreve o projeto, sempre me ajudou muito, uma grande amiga e parceira. Entra também o Fernanda Preta, entra a ONG Nave. Então, fotógrafos, existe produtores de audiovisual dentro da cidade. Então existe um apanhado de gente já hoje em dia envolvido na ideia desse projeto, na execução desse projeto que está lá na Lei de Incentivo. E é um projeto vivo que acontece, a gente vai continuar produzindo esses murais. É um projeto bonito para a cultura maranhense, tá? Tem uma relevância, um material voltado para a juventude do Maranhão. Esse projeto ele tem uma abrangência social, ele tem um impacto onde tem um número de pessoas que se envolvem com um projeto muito grande, porque além das casas, dos centros, dos bois da cultura maranhense, né? A gente tem fotógrafos que fazem ensaios fotográficos nesses murais. A gente tem o pessoal do boi que já teve capa de disco das músicas do boi, do Diano Tal, que foi o mural que foi a capa. Já teve passeios com a rede de ensino pública. Pude participar e apresentar alguns murais de arte urbana na cidade, inclusive o mural do Amo Poeta Cantador. Além de toda essa cadeia produtiva na realização desse projeto, porque realmente é um projeto de relevância cultural no estado do Maranhão. Então, agora a gente vai falar de um mural que foi uma experiência maravilhosa e faz parte do projeto Mural Natural, que é um projeto que visa celebrar essa questão do meio ambiente, a fauna e a flora daqui de São Luís. Esse mural é de 2016 e ele foi executado por ICMBio. O mural foi a fachada do ICMBio na BR, bem na estrada da BR da Sailândia. Quando eu fui convidado para esse mural,
Ele tem uma história interessante, eu vou tentar resumir tudo aqui de uma forma rápida, mas ele tem uma história muito interessante porque eu tive a oportunidade de fazer um laboratório, de ter uma imersão em toda aquela realidade que era a questão do trabalho do ICMBio e a vida da própria reserva. Eu consegui ver a questão da queimada ao redor da área de preservação, a questão de grilheiros, de madeireiros, e a gente vai tentar mostrar algumas fotos aqui. Eu tenho um acervo de fotografia dos 2 laboratórios que eu fui fazer. Eu fui 2 vezes na base sul, na base norte, e eu pude reunir um número de fotografias muito grande para a realização desse trabalho e também como material para outros futuros trabalhos e para estar embasando também essa questão do projeto Mural Natural. Eu pude ter contato com desmatamento para a plantação de capim para gado, o uso de produtos químicos como fertilizantes e cenas assim muito bizarras, porque eram montanhas gigantes, vocês vão poder estar vendo aí. E eu acabei conseguindo fazer laboratório não só de imagens críticas políticas daquela região, mas eu também consegui fazer um acervo de imagens maravilhosas, plantas, folhas, troncos, texturas conservadas, texturas naturais ali da reserva do Gurupi, certo? Eu conheci também o trabalho, bem de perto, o trabalho da Polícia Ambiental, dos fiscais do ICMBio, do grupo de brigada de incêndio em relação às queimadas. E eu acho que esse foi um dos projetos que eu tive a oportunidade e a liberdade de desenvolver um laboratório, uma pesquisa, um material muito mais rico do que qualquer lance emergencial. O cliente chega, Gil, eu quero isso, eu tenho que executar automaticamente. Isso me deu uma experiência muito boa em relação à questão das imagens que se relacionam com o assunto e a elaboração do mural. Muito do mural partiu de imagens que não foi eu que fotografei, foi pessoas do próprio ICMBio, outras eu captei da internet, mas tem muita. A questão da folhagem, do laboratório que eu fiz foi muito rico para desenvolver esse material. Além de poder estar tendo esse contato com questões de animais silvestres, a forma em que os agentes ali, os atores desse processo do ICMBio cuida desses animais machucados, a forma em que eles direcionam isso, a forma que eles lidam com a questão da queimada. Eu tive essa experiência em 2016, ela foi bem na tragédia que aconteceu, que foi a morte de um dos conselheiros. Isso aí eu acho que o pessoal se noticiou e ficou sabendo. Então eu fui visitar uma base, houve ali a infelicidade, e aí passei um ano esperando as coisas se acalmarem, e que realmente existe um conflito muito acirrado nesse espaço, né, nesse espaço de atuação, que é o meio ambiente, certo? Então eu acabei esperando um ano para poder eu conseguir voltar para a próxima base e fazer um novo laboratório. E aí nesse novo laboratório eu consegui reunir materiais, a gente chegou num acordo em relação à fachada desse ICMBio, e que é esse resultado maravilhoso que foi esse projeto, e é um dos projetos aí que ilustra o portfólio do projeto Mural Natural, que é voltado para o meio ambiente, para a fauna e para a flora, uma forma de representar e ter esse acesso educacional sobre a nossa consciência de preservação ambiental, tá entendendo? E sabe entender a realidade do que é isso. Esse projeto já foi desenvolvido para várias ONGs, inclusive para o governo do estado, num parque ambiental de Codó, tá entendendo? Para a Secretaria de Meio Ambiente. Galera, agora chegou a hora de falar sobre a escadaria da coreira. Meu Deus do céu, isso é uma coisa que o pessoal pergunta muito. É um dos trabalhos que o pessoal mais interagiu, mais perguntou, saca? Tem várias lacunas, várias críticas, várias coisas para se abordar nisso aí. Talvez nem seja interessante tocar sobre esse assunto de críticas nesse vídeo. Mas o processo, a escadaria da coreira, ela tem uma validade, ela tem um impacto
um valor muito grande para a questão da expressão urbana, da intervenção urbana dentro da cidade de São Luís, já que a cidade de São Luís é uma cidade tombada, é uma cidade que tem um patrimônio cultural rico, tá entendendo? Não só de tombamento, mas uma questão de cultural humana, essa cultura produzida de forma humana. E a escadaria da Coreira, cara, ela se localiza ali no Beco da Silva, que ninguém sabe ao certo o porquê que o nome é Beco da Silva. O que se sabe é que a escadaria da Coreira é a primeira escadaria do estado do Maranhão. Ela vence o porto, que era na base da escadaria, basicamente, e a cidade alta, que é onde iniciou toda essa estrutura urbana da cidade de São Luís. Então o que acontece? Aquela é a nossa primeira escadaria. Essa intervenção, ela é localizada, ela tem um impacto histórico muito grande, muito grande, válido, que ela passou por um bom tempo no esquecimento, as pessoas não sabiam da existência daquele local. A escadaria da Coreira, ela é uma intervenção que ela não vai durar muito tempo, ela tem ali seu momento, logo aquela tinta já não vai mais existir, porque é piso, foi pintado de uma forma bem menos agressivo, com material que ali não vai durar a vida toda naquela escadaria, até porque ela tem também essa questão histórica, que vale a gente ressaltar isso. Porém, ela tem um processo muito interessante em relação à temática do que foi abordado naquele lugar. Quando o pessoal me chamou para realizar esse trabalho, eles me deram, eles me deixaram livre para apresentar temas que poderia ser executado lá na escadaria. E quando eu saio da reunião, eu começo a fazer pesquisa sobre o logradouro, sobre o que tinha naquele entorno, quem era da Silva, não encontrei nada. Liguei para alguns amigos historiadores, todo mundo disseram, eu vou ligar para professor, mas ninguém encontrou nada sobre o assunto, que realmente é algo que não se tem. Os primeiros mapas, existe a escadaria e existe um nome Beco da Silva, mas não existe nada que diga quem era da Silva. Porém, o nome de todas as ruas tem nomes que são militares, tem nomes que antes era o advogado de defesa do caso da baronesa, tem outro que é a Rua Graça Aranha, que é um escritor daqui. Mas no contexto geral, são todas pessoas brancas, de um período escravista, e homens, na maioria gritante, 100%. Entendeu? Então, eu disse, cara, vale a pena no processo de criação tentar incluir uma figura que vai se contrapor a todo esse entorno, saca? Então o que acontece? Vou botar uma mulher negra, representante da cultura popular maranhense, que por muito tempo foi marginalizada. Então eu usei uma mulher negra, coreira, que é a dançarina do tambor de crioula do Maranhão, que hoje, atualmente, é tombado como um patrimônio da humanidade. E algumas críticas foi em volta disso, que o artista ele não podia ter esse papel de fala, ou que eu não podia abordar esse tema. Eu acho que vestir uma roupa não me cabe, eu tenho que representar algo para as pessoas e não para mim, quem eu sou de fato. Então a ideia dessa escadaria foi justamente essa, e foi apresentada outras propostas que envolviam outras temáticas, mas todas as temáticas tentando se contrapor ao entorno, como eu expliquei até então. Porém, graças a Deus, a mais válida, a mais justificável, de uma forma inteligente, foi a escolhida para ser representada naquela escadaria. E eu acho que a escadaria ela tem esse potencial histórico, cultural, de uma intervenção nova, representando todo esse diálogo que a gente tem em relação à mulher, em relação ao negro, em relação à cultura popular. É uma obra não só meio que, vamos supor, populista, onde o público se agradou do que estava acontecendo na escada, mas também é uma obra que vale a reflexão de muita gente ter aprendido que aquela escadaria tem uma validade histórica, que aquela escadaria, ela tem ali a figura mulher, coreira, negra, tem uma validade dentro da sociedade, dentro da cultura maranhense. Então eu acho que essa foi uma das obras que de fato tem um impacto político, mas que passou de uma forma muito suave, apesar das críticas negativas em relação a essa obra, mas houve de fato uma validade, uma importância dentro dessa nossa história da arte urbana no Maranhão. Eu acho que a escadaria da Coreira de fato causou aí um grande impacto na galera. Eu acho que muita gente se agradou do que foi feito,
E o exemplo disso é o grande número de fotografias na rede social e o pessoal elogiando esse trabalho aí. Beleza? E eu acho que com isso, com a escadaria da Coreia, a gente finaliza esse nosso vídeo, essa nossa apresentação, os meus trabalhos que têm uma certa importância na minha carreira e na história da arte urbana e da intervenção urbana aqui em São Luís do Maranhão. Beleza? A gente fica por aqui. Paz!